Primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 16, que diz assim a palavra: Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Mas alguns andam ensoberbecidos, como se eu não houvesse ir ter convosco. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser. E então conhecereis não as palavras dos que andam ensoberbecidos, mas o poder. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Que quereis? Irei ter convosco com vara, com amor e espírito de mansidão. Amém? Amém. Pai, te agradecemos por esse privilégio de estar compartilhando a mensagem do Evangelho de Cristo, a santa e poderosa palavra do Senhor. Eu te agradeço por esse privilégio. Eu te agradeço, meu Deus, porque o Senhor tem trazido cada um aqui nessa noite para ouvir a tua santa palavra, o teu Evangelho, o Evangelho que cura, que sara, que transforma, o Evangelho de Jesus Cristo. Em nome de Cristo Jesus, amém e amém. Pode sentar, irmãos. Sente em nome do Senhor. Amados, nós não vamos ler o versículo inteiro, mas é um capítulo maravilhoso. Depois vocês leiam na casa de vocês, que vocês vão ver que é um capítulo muito especial. Mas nós aprendemos aqui, vamos aprender que a missão da igreja é testemunhar o Evangelho e fazer discípulos. Essa é a missão da igreja. Isso é o que Paulo está dizendo para nós aqui nesse texto. É a missão da igreja, é a missão da igreja de Jesus. É testemunhar o Evangelho e fazer discípulos por onde passarmos. Isso nós temos que fazer, irmãos. Hoje a gente vê que esfriou o evangelismo. Passou, não sei. Ninguém faz mais isso, ninguém evangeliza mais. Mas você pode testemunhar desse Evangelho na sua vida, aonde você for, aonde você passar. Você está evangelizando com suas atitudes. Você está evangelizando com a sua vida. Porque hoje nós somos este Evangelho que vai refletir na vida das pessoas lá fora. Irmãos, eu tenho gravado bastante vídeo. Eu voltei a gravar porque o Espírito me incomodou para isso. E todo dia eu ponho um vídeo, todo dia eu ponho um vídeo nos grupos e individualmente. E gravo mais 4 ou 5 vídeos aleatórios que eu mando em todas as redes sociais. Todos os dias eu gravo em 5 vídeos, pequeno. Porque eu sei que vídeo grande, mensagem grande, a gente não escuta. Mas um videozinho de 2 minutos, 3 minutos, é rápido. E sabe quem é que me assiste mais? É as pessoas da empresa. Por onde eu passo, por onde eu trabalho. Essa semana eu fui buscar uns equipamentos em outro setor. Aí eu levei um rapaz que trabalha comigo para ele levar. Aí eu fui lá pegar, ele ficou conversando com uma pessoa e ele falou assim: você viu aquele rapaz que está com a gente? Eu falei: rapaz, nem prestei atenção. Ele estava ali falando bem de você, elogiando você. Eu falei: rapaz, não sei quem, não vi, eu me distraí, fui lá e falou: rapaz, o cara disse que você é um cara excepcional. E começa a falar: poxa, aqueles vídeos, aquelas mensagens edificam. Isso é a missão da igreja. Talvez você recebe vídeo todo dia, mas talvez você não compartilhe um vídeo meu. Mas as pessoas que lá fora estão no dia a dia comigo compartilham esses vídeos.
Talvez a gente tenha o hábito de compartilhar vídeo de pastores que você nunca viu na vida e não sabe nem quem é. Não sabe a vida da pessoa. Aí você manda as pessoas. Às vezes é um cara que está na internet só pedindo dinheiro. Às vezes é um cara que está na internet só para se promover com a palavra. Às vezes é uma pessoa que já está no primeiro, no segundo, no terceiro casamento e você, poxa vida, esse cara é dos meus. Aí pá, aí manda para a Edileuza, manda para a Cláudia, manda para o Zé, manda para o Hélio. Mas o vídeo do pastor Vanderlei, o seu pastor, você não compartilha, nem vê. Nem vê. Você prefere compartilhar um vídeo de um pastor que você não conhece. Não sabe a história, não sabe a vida. E às vezes, irmãos, eu tenho que gravar, eu tenho que colocar aqueles efeitos tudinho, demora um pouquinho. Mas eu não edito eles não. Eu nem volto para ver como é que ficou. 100% eu já mando. Eu não vejo se ficou bom, se ficou ruim, se eu errei na palavra. O importante é que eu tenho certeza que o conteúdo do vídeo ele vai chegar lá. A informação vai chegar lá. O objetivo vai chegar lá. E você vê que todos os meus vídeos, eu acho que eu já tenho mais de 1000 vídeos. Nenhum pede pix. Nenhum pede oferta. Nenhum pede dinheiro. A única coisa que eu falo é compartilhe. Talvez não serviu para você. Mas aquela pessoa que está lá do outro lado serve. Tem uma irmã minha em Cristo que mora na Suíça aqui todo dia. Acho que a princesa Lourdinha conheceu ela. Isso, conheceu, né? Todo dia ela fala, meu irmão, que palavra. Eu compartilho aqui com as pessoas. E esse é o objetivo. É isso que nós estamos falando aqui. A missão da igreja é testemunhar o Evangelho e fazer discípulos. Eu não quero discípulos para mim, eu quero discípulos para Jesus. Eu quero discípulos para Cristo. Mas todos os dias, agora, devido a esse carnaval, estou entrando mais cedo, estou acordando mais cedo, levanto mais cedo, faço o meu vídeo e mando. E quando a Alda vai me trazer lá da onde eu estou morando, até o ponto ali, eu gravo mais um. Você pode ver que eu estou dentro do carro. Às vezes, com o uniforme, gravo mais um vídeo em questão de 5 minutos eu gravo um vídeo. Já faço e já mando também para as pessoas. Irmãos, a gente faz isso por amor. Sabe? Por amor às pessoas. Porque tem pessoas assim como que pode ser tocada por uma mensagem dessa. Às vezes você está com um panfletozinho, entrega para uma pessoa, a pessoa vê aquela mensagem do panfleto e é tocado por aquela mensagem. E era aquilo que ela precisava naquele dia. E às vezes essa mensagem, às vezes, não serve para você, mas vai servir para alguém. Uma mensagem curta. Porque nós vivemos numa sociedade que as pessoas querem as coisas para ontem. É o fast food. Quando você chega na fila do lanche, tem 2 pessoas na sua frente, você já vai para outra, porque você não quer esperar 2 pessoas. Às vezes você vai no McDonald's, está ali onde passa o drive-thru, né, que fala, poxa vida, tem 4 carros, você, se não tivesse carro atrás de mim, eu ia dar ré para ir embora. Você não aguenta. Uma mensagem de 40, 50 minutos, você não consegue assistir, a não ser que for um tema que lhe chame a atenção, que desperta a sua curiosidade. Mas não se preocupe não, lá no finalzinho do vídeo está lá, aqui está o nosso Pix, tá? Mas eu poderia fazer vários vídeos de outras coisas, de estudos bíblicos, de falar sobre qualquer outro tema, mas o Espírito não me colocou ainda para fazer isso. Parar, sentar, estudar, abrir a Bíblia e começar a fazer isso. Mas eu estou fazendo vídeos curtos para despertar a curiosidade das pessoas, porque sempre tem um versículo bíblico. E é isso a nossa missão que Paulo está dizendo aqui, irmãos. A missão da igreja é testemunhar o Evangelho e fazer discípulos. E é gostoso quando você vai caminhando na empresa que as pessoas, Monteiro, gostei daquele vídeo, viu? Parabéns. Não para a glória da gente, para a glória de Deus. Para a glória do Senhor. Aí tem o irmão do Ismael, todo dia ele manda para a família, ele fala assim, são tudo católico lá, mas eu estou mandando,
Eu falei, mande mesmo. A gente não fala mal de religião, a gente está simplesmente pregando o Evangelho. Não podemos, irmãos, focar em debates ou interesses pessoais. Nós não podemos focar em debates e interesses pessoais. Paulo não fazia isso. Cristo não fazia isso. E nós também não podemos fazer isso. Foi ontem. Eu estava conversando com um pastor. Ele está na minha equipe. Aí ele falou assim, você viu ali? Você viu ali aquele cidadão enaltecendo o Lula lá, mas um cristão? Eu falei assim, irmãos, não entre em debate. Não entre em debate. Não entre, porque você tem que testemunhar, porque se você entrar em debate, você acaba também. Eu aprendi uma coisa, irmãos, não entre em debate de qualquer natureza, de futebol, de política, de religião, não entre em debate. Se no teu trabalho alguém está falando de A ou B, não entre em debate, não entre em discussão, porque você vai acabar perdendo a sua credencial que você tem de um bom discípulo de Jesus. Eu não entro mais em debate com isso. Aí eu falei assim, pastor, não entre em debate, continue sendo luz, continue sendo sal, continue sendo esperança para alguém, porque se o senhor entrar no debate, isso não vai mudar nunca. Isso não vai mudar nunca. Não podemos focar em debates ou interesses pessoais. Nós temos que focar no Evangelho. Veja as cartas que Paulo escreveu. Veja quantas vezes ele fugiu da pregação do Evangelho para debater fora disso. Nenhum, irmão. O foco de Paulo não era esse. O foco de Paulo era pregar o Evangelho. O foco de Paulo era pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E esse tem que ser o nosso foco. Esse tem que ser o nosso foco, igreja. Sempre será o nosso foco. Sempre será o nosso foco. A igreja é chamada para aprofundar a fé e formar pessoas. Nós somos chamados, irmã Edileuza, para formar pessoas, discípulos de Jesus Cristo, através de quê? Da palavra dele. Através da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Irmão, nós não podemos permitir que as pessoas olhem para a gente, irmãos, e não vê mais Cristo em nossas vidas. O mundo hoje está assim. Se eu não fizer o que a Edileuza acha que eu tenho que fazer, eu não presto mais, não sou pastor, não sou irmão em Cristo. Irmão, cada um pensa diferente. Cada um tem um pensamento, eu penso diferente da Edileuza. Eu penso diferente do Carlos. Eu não preciso pensar igual o Zé Antônio. Eu não preciso comer a comida que Zé Antônio come. Lourdinha gosta de puxada, Zé Antônio já detesta. E aí? É casado. Você está entendendo, irmãos? Isso é na nossa vida espiritual também. Nós estávamos falando de vacina agora há pouco, eu tomei 4. Até agora eu não morri. Será que eu não vou para o céu porque eu tomei 4 vacinas? Vou para o céu. Então, irmãos, a igreja é chamada para aprofundar a fé e formar pessoas. Formar pessoas. É igual chegar na casa da irmã Ivone. Ela fez uma comida lá, meio duvidosa, mas ela não falou nada para mim, eu consagrei e vou comer. Eu vou perguntar à irmã Ivone se ela consagrou a ídolo. Oi, irmã Ivone, isso aqui não é de São Paulo, São Damião, não? Não, eu vou comer, passar para dentro, fazer o que Paulo falou, consagre e coma, não pergunto. É isso, irmãos, que nós temos que ser igreja.
Nós somos livres em Jesus Cristo. Nós somos livres no Senhor. Esses dias eu fui, esse tempo atrás, fui lá mais alto, lá em Americana. Eu não vou nem falar, porque eu estou gravando. A gente chega lá, a pessoa escuta, né? Nós fomos lá na casa de uma pessoa lá, nela. Não tinha parede não, Zé Antônio. Era só, vocês sabem o que eu estou falando, né? Não tinha parede. Eu comi mais que todo mundo lá. Eu vou perguntar se aquilo foi sacrificado, oferecido. E estava gostoso demais, estava. Irmãos, nós somos livres em Jesus Cristo. É o que Paulo está dizendo aqui. A missão não é defender ideologias humanas, mas anunciar o poder do Evangelho. Você está vendo a diferença, irmã Lourdinha? Como que é? A missão não é defender A ou B. A missão é defender Cristo, irmão. É defender o Evangelho. É defender a palavra. Eu estava vendo esses dias, teve uma repercussão do carnaval tremenda. É por isso que eu digo, irmão, por isso que eu digo, nós temos que ser neutros e nós temos que ser aquela palavra, tem uma palavra que diz que você não é de um lado nem do outro. Tem uma palavra que fala. Teve uma repercussão gigantesca aí que parece que. Neutro tem outra que fala. Você está aqui. Não, olha para Cristo, mas tem uma palavra que fala, eu vou lembrar dela. Todo mundo vê a repercussão que teve no carnaval. Eu fiquei pensando, por que as pessoas não repercutiram o carnaval passado? Quando fizeram a figura de Jesus sendo arrastado pelos cabelos, pisaram por cima de Jesus, cuspiram Jesus. Ninguém falou nada. No mesmo carnaval do ano retrasado, uma cruz bem gigante, cheia de bebida dentro, uma cruz. Era uma cruz formada de caixas de bebida. O cidadão, o próprio da internet, o cidadão vestido de Jesus, caracterizado Cristo, carregando aquela cruz, mas era uma cruz de bebida. Ninguém falou nada. Irmãos, preste atenção para tu não desviar. Cuidado, igreja. Olha para Cristo, igreja. Olha para o Senhor, olha para a palavra. A missão não é defender ideologias humanas, mas anunciar o poder do Evangelho. É isso, gente, por amor de Deus. Jesus está voltando e nós estamos incomodados porque, irmão, deixa quem quiser ir para o inferno que vá, vamos orar por essa gente. Quando a figura é de Cristo, as pessoas pisam, humilham, chicoteiam, arrastam pelos cabelos, puxam na avenida, ninguém entra, ninguém fala nada. Puxa aí, puxa aí. Se eu ver, eu vou mandar esse vídeo do grupo nosso aí para você ver. Aí outro, o camarada lá com uma coroa de espinho na cabeça, todo cheio de sangue, arrastando uma cruz que era só bebida. Por que eles não fizeram nada? Aí vai eu e você para a internet. Não, vá para a internet para pregar o Evangelho. Vá para a internet para falar de Jesus. Vá para a internet para colocar coisas boas na internet, irmãos. Por amor de Jesus Cristo. Jesus não precisa de esquerda nem de direita para vir e arrebatar a igreja dele. Nós não precisamos de esquerda nem de direita para sermos felizes nessa terra.
Desde que o mundo é mundo, tem gay, tem prostituta, tem ladrão, tem bandido. Será se nós abrimos os nossos olhos só agora? Será se só agora tem esse tipo de pessoas? Amem a cada um deles, porque Jesus amou na cruz. Pai, perdoa porque não sabe o que fazem. A missão da igreja não é defender ideologias humanas, mas anunciar o poder do Evangelho. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, não respondam. Quantas vezes essa semana você publicou um vídeo ou um versículo ou uma frase bíblica na rede social? Quantas vezes essa semana você pegou tua Bíblia e leu? Quantas vezes você orou pelo menos 5 minutos essa semana? Talvez você não compartilhou nenhum versículo, mas talvez você já compartilhou vários vídeos que você recebe disso que eu estou falando, que você sabe o que é que eu estou falando. Talvez você publicou vários, mas um versículo talvez nós não publicamos. Talvez nós não falamos do amor de Jesus para ninguém essa semana, mas procuramos pessoas que têm o mesmo pensamento que eu, para conversar com essa pessoa, para me desabafar. A missão não é defender ideologias humanas. Paulo não defendeu ideologias humanas quando vinha. Paulo defendeu Cristo. Paulo defendeu a bandeira da fé, a bandeira do amor. Paulo defendeu a bandeira da salvação e do arrependimento. Paulo apanhou por causa de Cristo. Paulo morreu pelo amor de Cristo. Paulo foi por todas essas cidades pelo amor ao Evangelho. É isso, igreja, que nós temos que entender. É isso que nós temos que parar para entender. Logo no começo eu falei, 90,9% eu estou com o celular na mão, mas você não vai ver. Pode olhar nas minhas redes sociais, se você vê algo que não seja bíblico, você não vai ver. Sabe por que você não vai ver? Eu tenho certeza, se eu mandar um vídeo para o Zé Antônio, ele vai ver que é bíblico. Mas se eu mandar alguma coisa fora disso, eu posso contrariar ele. Ele pode não gostar. Porque o que eu penso, ou o que eu gosto, ele não gosta. Então, manda a palavra, manda o Evangelho, manda o versículo, mande um vídeo, faça alguma coisa. Que aí você está trabalhando em prol do reino de Deus. Amém? Fomos chamados para fora, igreja. Fora quer dizer, fomos chamados para fora, quer dizer eclésia. É chamar para fora. Quando nós fomos chamados para fora, isso quer dizer que nós temos que continuar fazendo o ID de Cristo por onde você passa. Será se alguém lá na empresa que eu trabalho, será se ele sabe que eu sou cristão? Será se ele sabe se você é cristão? Ou será se eu sou cristão aqui dentro? Nós fomos chamados para fora, eclésia. Nós fomos chamados para fora das trevas, para viver o governo de Cristo, e não para se enclausurar, quer dizer, confinar, ficar trancado, ficar fechado. Nós somos chamados, igreja, para testemunhar do amor de Jesus lá fora. Graças a Deus eu procuro fazer isso. Graças a Deus eu procuro testemunhar. E graças a Deus, por onde eu passo, as pessoas sempre têm uma boa coisa para falar de mim. Porque nós somos chamados para fora, por meio das trevas. Nós somos chamados, igreja. Nós não fomos chamados para escravizar ninguém. Nós somos livres. Você tem liberdade, igreja. Você é livre em Cristo. Nós não estamos aqui, irmãos,
com aquele pensamento, daqui a pouco lá vai vir um envelopezinho aqui. Não, irmãos, o nosso intuito, todos sabem, é só de pregar o Evangelho. Eu já falei várias vezes, eu poderia muito bem pegar minha família, congregar em qualquer outro lugar, meu irmão, ir para casa tranquilo, segunda-feira e trabalhar, sem se preocupar com nada. Mas Jesus pôs algo no nosso coração, irmão, de servir a Ele, de amar o Evangelho, a palavra, irmão. Orar pelo Renan, pela Luciana, pela Gabriela, pelo Heitor, pelos filhos, pela família, estarmos juntos aqui em união. Orar pelo seu filho que está lá na França, é França, né? Orar pelo seu filho, pela sua irmã. Orar pelos nossos que estão por aí. Mas se nós não tivermos essa comunhão, a gente para. Sabe por que a gente para? Há 2 minutos atrás eu fiz uma pergunta. Quem leu a Bíblia essa semana? Quem orou essa semana? Quem entregou um versículo essa semana? Quem falou do amor de Cristo essa semana? Aí eu pergunto para vocês, se alguém não fez nada disso essa semana, imagina se você não congrega. Você não vai cuidar nem de você mesmo. Aí nós vamos ficar na internet aqui, ó. Opa, esse aqui, eu vou assistir um pouquinho desse, um pouquinho desse, um pouquinho desse, um pouquinho daquele, e você não sabe quem está te alimentando. Você não sabe qual é a comida que está chegando na tua mesa. É isso, igreja, que nós temos que ter esse tipo de responsabilidade espiritual. Às vezes você está dando credibilidade para homens que só pela misericórdia de Deus, e você está achando que é o homem de Deus. Olha o versículo 20, o que é que diz? Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. O reino de Deus, irmãos, não consiste em palavras, mas em poder. Isso foi Paulo dizendo. Por que Paulo falou isso? Vamos ler do 18 aqui para nós entender. Mas alguns andavam ensoberbecidos, como se eu não houvesse de ir ter convosco. Paulo estava dizendo, olha, tem alguns que eu estou sabendo que está lá, que mudou a doutrina, que mudou o rito da mensagem, que mudou o rito do culto, está fazendo o que acha que tem que fazer. Mas não foi assim que eu ensinei para vocês. Aí Paulo está dizendo assim, mas alguns andam ensoberbecidos, como se eu não houvesse de ir ter convosco. O versículo 19, mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser, e então conhecereis, não as palavras dos que andam ensoberbecidos, mas o poder. Aí você fala, não entendi nada, vou explicar. Paulo estava dizendo, olha, quando eu chegar aí, vocês não vão ouvir essa ladainha que eles estão contando para vocês. Quando eu chegar aí, vocês não vão ouvir esse movimento que está no meio de vocês, um culto sem palavra, um culto sem poder, um culto sem direção, sem doutrina. Vocês vão ouvir um culto com poder, com Cristo, com salvação, com arrependimento. É isso que Cristo estava dizendo. É isso que Paulo estava dizendo para eles aqui. Olha, fica tranquilo. Eles tiraram o foco, eles saíram da doutrina. Mas quando eu chegar aí, pode ficar tranquilo que vai mudar. Esse pataquá que está tendo no meio de vocês não vai ter mais. Vai ser um culto de palavra, de Bíblia. Vai ser um culto de disciplina, de doutrina, da palavra. É isso que Paulo estava dizendo aqui. Ao versículo 20 ele diz, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder.
Está vendo, irmãos? O reino de Deus, igreja, não consiste em palavras. Cuidado, irmãos. Cuidado com o que nós escutamos, o que nós compartilhamos, o que nós estamos vivendo no nosso dia a dia. Talvez você está compartilhando só palavra, mas não está compartilhando o poder. Está entendendo? E nós precisamos, irmãos, voltar para esse evangelho do amor de Cristo Jesus. É isso que Cristo quer que nós focamos, irmã Marilene. Nele, irmão, nele. Na palavra dele. Na palavra. Hoje, muitas atenções estão tirando a atenção da igreja. Muita atenção está tirando. Muitas coisas está tirando a nossa atenção. Para que eu e você possa ir para um debate que não agrada a Deus. Cuidado, igreja. Cuidado para nós não desviar a nossa fé dentro da igreja. Cuidado para você não defender aquilo que Deus não defende. Cuidado para você não se, como é que se diz? Se misturar ou se envolver com coisas que não está agradando a Deus. Cuidado. O que é que nós temos compartilhado? Qual tem sido a nossa experiência com Deus? Será que nós temos tido experiência com Deus ou experiência com homens na internet? Quando eu digo homens na internet, não é relacionamento pessoal, não. Relacionamento, eu estou falando, é a gente deixar de se relacionar com Deus e acreditar em pessoas lá na internet que são vigaristas, impostores, falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores. E eles estão enchendo a nossa cabeça de algo que parece ser bom. Mas cuidado. Eu falei agora há pouco. Irmão, não tem costume de ver pregador na internet. Eu não tenho costume de ouvir música na internet. Meu negócio. Eu falo com o Alda fala, sabe, eu estou estudando, eu estou pregando, eu estou vendo, eu estou me. Sabe, irmão? Eu não sei quem que está ali do outro lado. Se aquilo está sendo bom para mim ou ruim para mim. Eu não sei, irmão Cláudio. Sabe o que é o bom que vem fazer? Acorda cedo. Abre a tua Bíblia na mesa. Toma um cafezinho com Cristo. E convida ele para tomar um café com você. Café com Cristo. Pronto. Olha que tema bonito. Lê um pouquinho, todos os dias. Vai ser melhor do que você ir para o YouTube. Cuidado com isso. Cuidado com conteúdos por aí ofensivos que às vezes não conduz a você com a vida eterna. Às vezes você não tem uma base bíblica e teológica para saber o que é que aquele cidadão está falando. De repente é uma seita lá que você nem sabe. De repente é uma seita perigosa que o camarada está lá pregando, está falando, tal, e você está comendo, está se alimentando. E no final é fel. Poxa, pastor, mas eu não entendo a Bíblia. Entende, peça o Espírito Santo. Lê um pouquinho de cada vez. Não precisa você ler tudo de uma vez. Aproveite e leia esse capítulo 4, você vai ver que coisa boa. Sábado passado eu falei 2 filmes aqui, corajosos. O irmão Nelson até ligou para mim, conseguiu assistir ou não? A Prova de Fogo. Quem é casado, assiste a Prova de Fogo aí, irmão. Hoje, vai lá, chega em casa, liga a TV, põe no YouTube, tem nada, não sei se o Zé já viu esse filme. É um baita de um filme, vai começando, parece que não tem graça.
Mas você vai ver que, eita, irmão, aquilo renova o casamento, não renova, Lourinha? Aquilo é bom demais, irmãos. A Prova de Fogo. E Corajosos é um filme de esperança, de coisa boa. Assista para você ver. Talvez ninguém assistiu, né? Talvez ninguém se atentou para isso. Como é que está teu casamento? Assistiu, né? Como é que está teu casamento? Você está lutando por ele? Ou não? Ou quer desistir? Ou quer parar? Chama o teu marido, tua esposa hoje, senta no sofá, na cama, bota lá A Prova de Fogo, para você ver que coisa boa. Versículo 21. Que quereis? Irei ter convosco. Ele faz uma pergunta aqui. Paulo está bravo aqui, igreja. Você pensa que Paulo está falando mansinho aqui? Você pensa que Paulo era mansinho? Não. Paulo era bravo. Paulo era daquele pastor bravo, irmão Luquinha. Paulo era daquele que quando chegava todo mundo, até os meninos se aquietavam. Porque Paulo era daquele. Olha o que é que ele fala aqui. Que quereis? O que é que vocês querem? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão. Está vendo? O que é que Paulo está fazendo aqui? Ele fez duas perguntas. Vocês querem o quê? Tipo assim, imagina que tem um telefone hoje, um telefone. Aí eu estou aqui falando com o Hélio. Ô Hélio, o que é que você quer que eu chegue aí? Eu estou lá, vamos dizer que eu estou lá na Paraíba, aí, tirando umas férias. Aí começou a bagunçar a igreja aqui. Aí eu estou sabendo, né? Ô Hélio, como é que você quer que eu chegue aí? Quer que eu chegue com vara ou quer que eu chegue com amor? Não, pastor, mas aqui chegou um pastor aqui agora, parece que o homem aqui agora é jogando cadeira para cima, ninguém é bagunçando, é gritando, ele vê anjo subindo, anjo descendo, virou. Ô Hélio, o que é que você quer que eu faça aí, Hélio? Você quer que eu chegue com vara ou quer que eu chegue com amor? Não, pastor, vamos conversar com ele aqui. Era assim que Paulo fazia, meu irmão. Era desse jeito. Porque a igreja aqui estava desse jeito. Porque Paulo formou e foi. Mas no meio, veio uns gaiatinhos, Zé Antônio, que estava vendo o anjo subindo e descendo toda hora. O anjo que passava pela janela. Opa, estou vendo ele sentado do teu lado aí. E assim começava. Aí Paulo, opa, peraí. Alguns estão denegrindo. Alguns estão aí fugindo do propósito. Aí Paulo, nervoso, não tinha carro, não tinha avião, tinha que andar bastante. Ele falou, poxa, e agora? Estou sem dinheiro, tem que pegar esse navio de novo voltando, não sei quando é que vai, porque naquele tempo era difícil as coisas, Antônio. E Paulo preocupado com aquela igreja que ele deixou bonitinha, organizada, todo mundo. Daqui a pouco ele sabe que virou bagunça. Aí ele ficou nervoso. E aí Paulo fala assim, você quer que eu vou com vara, com exortação, com correção, ou você quer que eu vou com espírito de mansidão? Tá vendo, irmãos, como é que funciona? A igreja deve ser um instrumento de transformação espiritual e serviço. A igreja deve ser um meio de conduzir as pessoas para o céu, focado no propósito divino e não na disputa de conhecimento ou poder secular. Está vendo, irmã Deus? A igreja, irmãos, eu vou repetir de novo aqui. A igreja deve ser instrumento de transformação espiritual e serviço, focada no propósito divino e não na disputa de conhecimento ou poder secular. Hoje, se a igreja hoje estivesse fazendo a parte dela como tem que ser feito, a metade do Brasil já tem se convertido. Mas o foco é outro. Infelizmente o foco é outro. E muitos de nós estamos aqui, batendo palma.
batendo palma, achando que estão fazendo algo para Deus, o céu, e não estão fazendo nada para Deus. Nós estamos aqui, achando que dependemos daquilo, achamos que dependemos de carnaval, achamos que dependemos de coisas. Irmãos, você viu o que nós aprendemos aqui nessa noite? Que o intuito de Paulo era outra coisa. O intuito do apóstolo Paulo era outra coisa. E esse tem que ser o intuito da igreja. Esse tem que ser o intuito da igreja. Paulo estava corrigindo a igreja de Cristo que estava dividida e admirava líderes por sua eloquência. A igreja que estava dividida, eles estavam admirando líderes por causa da sua eloquência, sabedoria humana, em vez do poder de Deus. Você está vendo? Então essa igreja que estava bagunçada, dividida, estava admirando pessoas com eloquência e sabedoria humana. Você conhece pessoas na internet que têm uma boa eloquência, que atrai centenas de pessoas, mas tem sabedoria humana, não tem poder de Deus. E a igreja de Maluquinha batendo pau. E nós compartilhando. E nós se juntando à sabedoria humana, ao desejo humano, mas a Deus, nada. É isso, igreja, que nós temos que abrir os olhos. É isso que nós temos que abrir os olhos. É isso. Se nós não focarmos no Evangelho, nós vamos correr um grande risco de ficar para trás. Se nós não olhar para a Bíblia, passa mais. Ela não está ultrapassada. Ela continua viva. Os homens lá fora se preparam eloquentemente, com palavras fortes, com temas sugestivos, e a igreja está indo atrás. Posso dar um exemplo aqui, irmãos? Esses dias atrás fizeram uma caminhada aí eu até preguei aqui sobre isso, na chuva, não foi? Eu até falei antes, e parece que Deus até ouviu eu, mandou um raio lá, não foi? Eu estava conversando com o cidadão, olha para você ver, Zé, a cabeça de seres humanos. Eu estava conversando com uma pessoa na empresa sexta-feira, aí foi falar do carnaval de Paulinha aqui. O céu caiu em Paulinha, no carnaval agora. Aí ele falou que foi a mão de Deus. A outra falou assim, e a passeata que teve em Brasília foi quem? Ué, o carnaval aqui foi a mão de Deus, chuva. E lá foi o quê? Igreja, cuidado, as pessoas estão tirando o foco do Evangelho de Jesus Cristo. Cuidado, igreja. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Vou fazer mais uma pergunta. Mudou o quê? Mudou o quê? Mudou alguma coisa? Teve alguma mudança? Nada. Mudou o que, igreja? Vigia, igreja, vigia. Nós lemos no começo, 1 Timóteo, capítulo 4. Nós lemos, no final dos tempos, se apostatarão alguns da fé. Como é que se apostata? É isso, dando credibilidade para homens que não têm credibilidade com o céu. Dizer que é cristão, dizer que é crente, até o diabo diz que é crente. Eu quero ver é as atitudes, é a postura, é orar pelo inimigo, é abraçar o inimigo,
é beijar o inimigo, é orar por ele. É esse, igreja. Olha o que diz o versículo 14. Nós estamos encerrando. Não escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos com meus filhos amados, como meus filhos amados. Paulo está dizendo, olha, eu estou escrevendo isso, não é para envergonhar vocês não, é porque eu amo vocês. Aí eu pegando esse gancho aqui, eu estou falando isso aqui, igreja, quando eu falo alguma coisa aqui, sai da minha boca, mas eu tenho certeza que não é de mim. Eu tenho certeza, irmãos, que o que eu estou falando aqui não é de mim, e eu sei que alguns não gostam, então não gostam da palavra, não gostam do que Paulo fez, não gostam dessas coisas. Irmãos, eu preguei naquele sábado, não sabia nem se ia cair raio. O que eu estava pregando aqui, foi o que eu estava falando, foi o que aconteceu. Igreja, vamos seguir Jesus Cristo? Vamos seguir a palavra? Vamos seguir o Evangelho? Eu vou fazer de novo uma pergunta. O que mudou no Brasil daquele dia para cá? Alguém pode dizer? Nem mudou e nem vai mudar. Pode até mudar. Crentes desviando, crentes se apostatando, crentes se dobrando diante de seres humanos carnais que não têm o que oferecer. Pessoas perdendo dia de trabalho para ir para esses lugares e não faz um evangelismo na cidade que mora. Não sai o domingo de manhã batendo nas portas dos outros aí, ou numa praça aí cantando louvor e pregando o evangelho. É isso, igreja, que nós precisamos mudar a nossa cabeça. Põe uma coisa na sua cabeça, irmão. Esse mundo, no dia que alguém falar assim, que vai melhorar, ou ele está doido, ou ele não lê Bíblia, não vai melhorar. É bíblico. É bíblico, irmãos. É daqui para pior. Tem que acontecer coisas. Aí quando você vê alguém falar assim da moeda única, aí muitos mal desinformados, aí o que é que eles estão fazendo aí, ó? É bíblico, igreja. Vamos para a Bíblia. Dobra os joelhos, ore, peça discernimento a Deus. Não critique não. Diga, Maranata, que venha logo isso. Que venha logo essas coisas. Irmãos, eu estou falando isso, irmão, é para cada vez mais nós nos fortalecer na palavra. É nós amadurecermos e ter fé. Senão daqui a pouco nós vamos se afastar do Evangelho. Porque nós não vamos suportar. Nós não vamos aguentar. Nós estamos dando ouvido muito à internet. Nós estamos dando ouvido a homens eloquentes e de sabedoria humana, mas nós não queremos ir para a palavra. Diz que vai ter mais um agora, Rio Primeiro. Eu fiquei sabendo. Vai mudar o quê? Sábado que vem, eu vou perguntar de novo essa pergunta. Vai mudar o quê? Sabe o que é que muda, igreja? O poder físico e financeiro para eles. Só muda isso. Só muda poder para eles. Para nós não muda nada, não tem diferença de nada, igreja, por amor de Deus. Para a igreja de Cristo não muda nada. Porque nós não dependemos disso, Zé Antônio. Porque nós não dependemos disso, Zé. A igreja de Cristo é independente disso. Uma coisa boa que eu vi no carnaval, que eu escutei no carnaval, foi aquelas latinhas. Eu achei bom, porque eu sou conservado em Jesus Cristo. Eu estou na conserva.
Eu estou ali, Zé Antônio. Ali foi uma profecia para nós, eu achei bom. Quer dizer que nós estamos em conserva no meio do mundo sujo. Olha que coisa boa. Já pararam para pensar isso? Ou já pensaram outras coisas? Ou entrou no embalo de muitos que estão pensando o contrário? Pensa que nem eu. Nós somos conservados em Jesus Cristo no meio de uma sujeira que está aí. No meio dessa porcaria que está aí, que é o tal do carnaval. Irmãos, ainda nós vivemos dentro de conserva. Somos conservados na palavra de Jesus. Amém? Profetizar sem saber. Eu recebo. Eu estou conservado ainda nesse século 21. Ainda esse púlpito está conservado nesse século 21 para nos orientar, irmãos, a viver na dependência de Jesus, a viver na dependência do Senhor. Infelizmente tem muitas igrejas, Zé Antônio, que já estão na dependência do homem. Os púlpitos hoje não é mais o Espírito Santo, é o homem, é o político, é quem quer assumir, é quem quer falar, é quem quer tomar posse. Acabou. O Espírito Santo em muitos púlpitos já não fala mais. Vai falar quem dá mais. Vai falar quem tem mais. É isso, igreja, que está acontecendo. Mas cuidado para você não corromper o teu coração e não se apostatar da tua fé achando que isso é normal. E não é normal. Quando você vê igrejas cedendo cultos para políticos, cuidado, igreja. Cuidado. Tem coisa errada. Cuidado. Mas vamos ver muita coisa daqui para frente. Por causa do toma lá da cá. Cuidado. Versículo 21 nós encerramos aqui. Que direis? Irei ter convosco com vara ou com amor e o espírito de mansidão? Jesus está dizendo que ele está corrigindo a igreja dele com varas, com exortação, com palavras às vezes duras. É igual o teu neto aí, às vezes, o pai às vezes dá uns gritos, ou dá umas palmadas, ou bate com uma varinha. Hoje não pode bater mais por isso, mas às vezes apanha, né? Nós apanhamos muito, né? E não morremos, estamos aqui hoje. A Gabriela vai levar umas palmadinhas, irmã Cláudia? Se precisar, vai, né? Pronto, é isso aí, ó. Você está entendendo? É isso que Cristo está fazendo na igreja dele, irmãos. É isso que Jesus está fazendo na igreja dele nos dias de hoje. Corrigindo, batendo com vara, exortando a igreja. E tudo isso que eu falei aqui agora, igreja, é para a gente se atentar. Cuidado, para você não perder o foco, tá? E sábado que vem eu vou perguntar: mudou o quê? Acho que vou fazer uma mensagem com esse tipo. Mudou o quê? A igreja não muda nada. E nem vai mudar. A única coisa que vai mudar é o anticristo quando voltar nessa terra, que ele vai voltar, ele vai vir. O espírito dele já está aí. E eu creio que ele também já está aí. Só não se manifestou ainda. Isso vai mudar. E eu vejo tudo isso acontecendo, igreja. De quem era para dar exemplo, está dando um mau exemplo. Que é os grandes pastores, as grandes igrejas. Está escandalizando. Muitos não vêm por causa de muitos escândalos, da onde não era para vir. Homens que têm condições financeiras para parar o Brasil, mas para por causa de político, não para por causa de Cristo, não para pregar, não para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Para a Avenida Paulista por causa de político, mas não para por causa do Evangelho. É isso que Cristo está a ponto de vomitar com esse povo. E está levando um rebanho pequeno, que não tem conhecimento de nada, só vai, Maria vai com as outras.
Eles fazem o que querem, irmãos. Xinga, palavrão na internet. E a igreja está assim. Não era para ser o contrário? Opa, não, isso aí eu vou sair fora disso aí. Mas está assim. Por quê? Povo sem noção, sem Bíblia, sem estrutura. É por isso que o Evangelho está assim. As pessoas não estão nem aí. Perdeu a confiança e a credibilidade. Homens que eram para ser referência como servo do Senhor, para brigar pelo Evangelho, lutar pelo Evangelho. Mas o Evangelho eles põem no meio só para dizer que, opa, estou no controle aqui, eu sou o cabeça desse povinho aqui que me segue, eu posso cuspir na cara, estão me seguindo. Eu ia perguntar, será que um dia já foram de verdade mesmo? Então, pois é, mas a corrupção, o dinheiro, a cauterização faz. Mas o povo é cego. Tem muitos aplaudindo, tem muitos apoiando. Eu espero que no nosso meio não tenha ninguém desse tipo. Irmãos, fujam dessas pessoas. Fujam dessas pessoas que usam o Evangelho para se promover e para ganhar dinheiro. Muitos estão indo para o inferno, pessoas inocentes, cristãos inocentes, estão perdendo salvação por falta de conhecimento bíblico, igreja. É por isso que eu digo, irmãos, se você não tem controle com isso aqui, na internet, não vá para a internet. Não vá para a internet. Internet é um campo minado, que todo dia você se decepciona com alguma coisa. Poxa vida, eu assistia sempre aquele pastor, achei que era isso, mas descobri que não é. E aí? Olha a internet boa aqui, ó. A internet boa. Todo dia, irmãos. Eu vou dar um conselho. Vocês que não têm prática, pratique todo dia. Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, Deuteronômio, Josué, e vai seguindo. Vai praticando. Quando o pastor falar assim, abra lá em Num. Opa, olha. Num. Tá aí. É assim, irmãos, nós temos que fazer. Né? Aí você vai começar a melhorar, pegar amor pela coisa. É igual academia. Eu não gosto de academia, mas no dia que eu entrar dela, eu vou me apaixonar, vou querer ela ir todo dia. Igual a palavra. A palavra tem que ser assim. Você tem que começar que você vai pegar amor por ela. Você, amanhã, seu dia, você está com ela na mesa, lendo. E aí você vai ver Cristo falar com você de verdade. Aí você vai receber revelação do céu, orientação de Deus para a tua vida. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Irmãos, tem assunto que não agrada a todo mundo, mas é essencial, Zé. É essencial. É preciso a gente falar para despertar, para a gente não perder a salvação que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Amém? Quando você chegar em casa, vocês vão receber vídeo no seu WhatsApp aí. Olha os vídeos que você recebe, vê se vale a pena compartilhar. Vê se vale a pena compartilhar. Amém? A partir de agora, compartilhe só coisas boas que agradem a Deus. Tá? Irmão, raramente eu compartilho algum vídeo. Ultimamente eu estou difícil, eu compartilho algum vídeo de escatologia quando eu vejo que é alguma coisa. E tem as pessoas de eu compartilhar. Eu não compartilho qualquer um. É coisas que estão para acontecer, acontecendo no mundo que nós não vemos. Tem muita coisa acontecendo aí neste mundo
Só que nós não estamos vendo com os olhos nus. A gente só consegue enxergar se a gente colocar aquele, como é o nome daquele negócio? Não, aquele negócio que você vê. Hã? Como é o nome? Microscópio. Aí você só vai conseguir enxergar se você ver com o microscópio espiritual. Está acontecendo, doutor. Igreja está acontecendo. No mundo espiritual está acontecendo coisas que nós duvidamos que isso está acontecendo. É por isso que eu digo, igreja, cuidado. Vigia. Cuida da tua alma, cuida do teu espírito. Quando você sair daqui, você vai pegar teu celular, você recebeu um monte de coisa. Veja se compensa compartilhar. Se compensar, compartilhe. Se for para dividir opinião, se for para... Irmão, não compartilhe. Não compartilhe. Cuidado, igreja. Eu prefiro ficar de mal de uma pessoa porque a pessoa recebe mensagens bíblicas do que ele ficar de mal porque eu estou mandando alguma coisa de política, por exemplo, de futebol, por exemplo, de religião, por exemplo. Tá? Então, igreja, cuidado. E vamos fazer um trato aqui, a gente. Mande todo dia um versículo para uma pessoa, ou para várias pessoas. Talvez aquilo que você acha que é insignificante, aquela pessoa do outro lado, para ela vai ser uma bênção. Uma bênção. Amém, queridos? Que Deus possa nos abençoar.